É complicado eu falar sobre a minha infância, porque você não me conhece. Eu sou a Michelle Moreira, esse aqui é meu canal, muito prazer. Eu tenho 41 anos, mas eu já passei por muitas coisas que parece que eu tenho 91, digamos assim. Minha experiência é vasta para minha idade. Não queria não, viu? Não queria ter passado por muitas coisas e não queria ter tanta experiência assim. Mas se eu tive e eu fui colocada aqui no YouTube para falar com vocês, é porque Deus tem algum propósito, né? E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma pessoa. E eu queria falar para vocês como foi o meu relacionamento com essa pessoa, tá? Esse vídeo é uma declaração de amor, digamos assim, a essa pessoa. É um agradecimento e eu vou tentar não ficar emotiva, mas vai ser muito difícil, tá? Eu estou falando de Jesus. Como foi que eu conheci Jesus? Como que apareceu Jesus na minha vida? É muito diferente. Eu sempre fui de uma família muito pobre mesmo. Além de ser pobre, era de uma família muito desunida, digamos assim, né? E também não tive uma família estruturada, disfuncional, digamos assim. Em casa, a gente não tinha, como em outras famílias normais, momentos como, tipo, ceia de Natal, sabe? Festas. Nunca teve em casa esse tipo de situação, como era muito comum em outras famílias. Então, dia de Natal não tinha ceia, tá? Aniversários de festas de aniversários, nunca teve uma festa de aniversário, nem pra mim, nem pro meu irmão. Era sempre, tipo, algo comum. Era, tipo, isso daqui mesmo, o nada, não tinha nada. Então, quando era Natal, eu me lembro que, quando minha mãe tava em casa, né, a gente assistia a televisão. Só que sempre no domingo, né, tinha o filme de Jesus. E eu assistia sempre, foi sempre assim. Então, eu era muito pequena e eu conheci Jesus através dos filmes, só dos filmes de Jesus mesmo, foi dessa forma. E eu assistia e eu não entendia muito bem o que eu estava vendo. Então, sempre falavam assim, eu perguntava, né, mas quem é? Aí falava, é filho de Deus. Ok, né, não entendia direito, era a explicação que eu recebia, filho de Deus. E eu assistia sempre o filme e eu ficava sempre muito triste, né? E eu não entendia por quê, porque era um filme muito triste, né? Onde Jesus é crucificado, então tem sempre aquelas cenas muito fortes, Jesus sofrendo, apanhando, né? Então eu sempre vi esse tipo de filme e eu sempre, ao invés de eu conhecer, porque em casa nunca teve ninguém cristão assim, sabe? Tipo, da palavra, nunca tive um ensinamento da palavra. Era sempre Deus no céu, reza para Deus, para tirar os pesadelos e tudo mais. Eu sempre fui desde pequena, desde muito pequena, tive experiências com sonhos. Então, desde muito pequena eu sonho. E sempre que eu sonhava, eu comentava com a minha família e todos os meus sonhos, a grande maioria acontecia. E era sempre algo ruim, nunca era algo bom. Tudo que eu sonhava acontecia. Chegava a ser alerta, né? Mas em casa sempre foi assim. Eu sempre tive sonhos, né? E na minha família, na parte da minha mãe, algumas pessoas, elas também tinham experiência de sonhos, mas só as pessoas mais velhas, tá? Então, eu sempre entendi que era de família e que eu herdei esse dom, digamos assim. Mas eu não tinha nenhum tipo de informação de como que funcionava isso. Mas a minha vida toda, todas as vezes que eu tinha algum sonho, a maioria das vezes acontecia. Eu olhava e falava, nossa, chegava a ser bizarro, assim. Era de eu chegar e falar assim, hoje eu sonhei que uma mulher caiu de moto, toma um cuidado. E no mesmo dia, a professora de balé da minha filha cancelar a aula porque caiu de moto. Era, tipo, muito assim, meus sonhos sempre foram, né? Sempre foram assim. Só que desde pequena eu sonho, e os meus sonhos sempre foram muito perturbados também. Eu sempre tive muito pesadelo, muito. Sempre cheguei a ver espíritos malignos quando eu era criança. Tá repreendido em nome de Jesus. Espíritos malignos existe, gente. É feio demais mesmo.
Deus fechou os meus olhos através da oração do Pai Nosso, tá? Eu orei o Pai Nosso no momento e depois da oração, meus olhos espirituais foram fechados e eu deixei de ver, mas para a honra e para a glória de Jesus. Mas eu vi e é feio demais. Então vocês orem a Deus e peçam sempre proteção, tá? Porque existe, é muito feio. E as influências que trazem para dentro do ambiente são para destruir, tá? Dentro da violência, do vício, é muito terrível. Então, orem sempre a Deus e peçam sempre proteção. Então, eu sempre tive sonhos muito perturbados. Então, eu sempre ouvia da minha mãe, olha, reza a Deus para não ter pesadelo. Então, para mim, Deus era mais como eu peço para Deus, quando eu tô doente para sarar, eu peço para Deus para eu não ter pesadelo. Tipo assim, a gente não conhecia Deus, né? Eu via sempre a Bíblia aberta no Salmo 91, aquela página ficava até velha lá rasgando, mas em casa não tinha ensinamento da palavra, não tinha nada mesmo, de verdade. Muitas das vezes, até, como posso dizer, as pessoas elas têm um costume horrível de achar que só porque não conhece a palavra ela está salva, mas é ao contrário, tá? É ao contrário, porque o que vale é a intenção. Se a pessoa deixa de ler a palavra porque ela acha que se ela não souber ela tá salva, é ao contrário, tá bom? É a omissão. Então, vão estudar a palavra, vão estudar mesmo, vão buscar Deus, vão buscar um relacionamento com Jesus, pois é o que salva, tá? Jesus salva. Jesus é o verbo vivo. Voltando a falar sobre o filme de Jesus, eu perguntava sempre, mas por que ele tá apanhando? Ah, porque ele é filho de Deus. Mas eu sempre ouvi falar que todo mundo era filho de Deus, então eu não entendia. E quando falaram, é porque ele é filho de Deus, aí eu só entendia. Criança, gente, né? A gente não tem muito conhecimento. E se o adulto não explica, piorou. E se o adulto não sabe para explicar, piorou ainda mais. Né? E era bem assim. Então eu não conhecia Jesus, eu não sabia qual a importância dele. Para mim, todo mundo era filho de Deus, né? Não sabia nada mesmo referente à palavra. E eu fui crescendo, vendo tudo de ruim na vida, né? Eu tive exemplos ruins, eu aprendi tudo que não se deve fazer, né? E eu ouvi muitas coisas que não era para eu ver desde pequeno, desde criança, eram experiências que eu olhava assim e para mim era normal, mas na verdade, depois que se torna adulto, né? Depois que você começa a observar e você vê que os atos que você presenciava, na verdade, não era certo. E você também não podia fazer e falar nada porque você ainda é criança ou adolescente, né? Aquilo não depende muito. Quando eu comecei a entender que eram muitas práticas erradas, eu comecei a questionar mais e ser muito contra, né? Muitas coisas ruins que eu via, eu era muito contra. E isso fez com que eu, ao invés de conseguir mudar o cenário, ao contrário, eu era a corre contra. Eu era a que, não conta nada pra Michelle não, que a Michelle é bico sujo. Corre contra. Então, tipo, eu acho que vai muito da índole da pessoa, sabe? Eu acho que quando a pessoa, ela vê muitas coisas de errado e ela acha legal, tem que tomar muito cuidado, porque o achar legal é as trevas já, tá? É as trevas puxando essa pessoa pro lado do ruim, porque você não vai achar legal algo que é ruim, tá? Você vai questionar, você vai ficar incomodado, você não vai querer ficar perto. E era isso que acontecia comigo, eu questionava muito e não ficava muito perto de situações que eu via. Então, eu não conhecia Jesus. Para mim, eu assistia os filmes, eu ficava com um sentimento muito ruim, muito triste. Eu ficava, nossa, chegava a dar ódio, sabe, de quem batia em Jesus. Eu falava, nossa, gente, eu tinha uns sentimentos terríveis quando eu via aqueles filmes, então eu parei de assistir. Sempre quando era esses tipos de filme, eu não assistia, porque eu ficava com um sentimento tão ruim, de tristeza, com ódio dentro de mim, mas eu não conhecia o porquê daquele sentimento, então eu só deixei de assistir, não assisti mais. Quando eu me tornei adulta, né, eu continuei tendo meus sonhos sempre foram muito comuns, tá? Depois que eu casei, eu continuava tendo sonhos, eu falava pro meu marido, inclusive, ele achava que era, tipo, coisa da cabeça. Não. Eu falava, olha, tudo que eu sonho acontece, então toma cuidado. Então ele não acreditava muito, até que começou a sonhar e acontecer e ele ficar assustado. Ele falava, não,
o que você sonhou mesmo? A ponto dele falar assim, não, nem saio de casa mais quando você sonha. Então era bem assim, e ele ficava ainda me zoando, ai, você só tem sonho ruim, você só tem um sonho ruim. Porque não sonha com o número da Mega Sena, ele ficava fazendo umas piadas. E não sonha nada coisa boa, só sonha coisa ruim. Então, meus sonhos eram sempre muito comuns, e era sempre esse tipo de situação mesmo, era sempre alerta, eu sempre falava que era alerta, tá? Tive a minha vida comum, né? Tive a minha profissão, que Deus me abençoou. Hoje eu sei que era tudo Deus já me abençoando. Eu tive o dom das mãos, né? De ter a minha profissão, eu era cabeleireira e quase autodidata mesmo. Eu sabia fazer muitas coisas, inclusive aprendi sozinha. Então, quando eu fui me formar, muitas coisas eu já sabia fazer, a ponto da minha professora, na época, querer que eu fosse trabalhar para ela. E eu não queria, porque eu amava tanto aquela professora, que eu falei assim, não, eu não quero misturar. Eu quero continuar tendo esse carinho por ela como professora, e eu não quero misturar ela como se fosse minha patroa. Não quero misturar. Eu amo essa profissão de cabeleireiro, eu tenho o dom, né, nas mãos de fazer o que eu fazia o que eu quisesse, assim, com químicas terríveis, pesadas e, modéstia à parte, muito bem, sem treinamento, sem aula, sem nada. Então, eu começava a fazer transições de química, que é coisa muito difícil de fazer, e eu conseguia fazer perfeitamente. Hoje eu sei que era tudo já Deus cuidando, porque essa minha profissão me libertou de dependência da minha família e eu pude trabalhar sozinha, me sustentar, sustentar a minha filha depois que eu casei. Então, nunca dependi de nada, de parentes, de família. Eu sempre fui muito esforçada e eu sempre trabalhei com a minha profissão. E eu amava. Então, é uma situação que eu vejo Deus em tudo. Na minha profissão, eu vejo Deus em tudo. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Porque eu sustentei minha filha, trabalhei e era sempre numa profissão que eu amava. Grata a Deus, Deus é muito bom. O interessante é que eu cresci vendo muitas situações, como eu disse, né? Então, eu vim de uma família muito pobre e eu vi situações, tipo, muito... eu vi o que o dinheiro proporciona para uma pessoa, eu vi o que o dinheiro pode proporcionar para uma família, eu vi o que o dinheiro muda e não vou falar muda, eu sempre digo aqui que o dinheiro ele não muda ninguém, ele só intensifica o que aquela pessoa já é. Se ela é boa, ela vai ser boa com recursos para ajudar outras pessoas. Se ela é má, ela vai ter recursos para fazer mais maldade. Então, o dinheiro, ele é um intensificador do que aquela pessoa já é, tá? Então, eu vi muito isso. Eu vi o dinheiro intensificando muitas pessoas próximas de mim. E eu não gostava do que eu via. Eu sofri muita violência na minha casa, tá? Eu era constantemente espancada pelo meu pai. Meu pai, ele era muito agressivo. Ele bebia muito também, tá? Só que ele tinha um ego muito forte do que ele já era, né? Tipo, uma vez uma pessoa com poder, eu digo poder perante outras pessoas, tá? Tipo isso, vamos supor, tem pessoas que elas se sentem mais valentões, digamos assim, quando vê uma outra pessoa mais, mais indefesa, tá? Eles gostam disso. Então, infelizmente, eu tive péssima experiência com meu pai. Ele era muito agressivo e constantemente, ele me agredia sem motivo. Parece ser besta, mas quando uma pessoa tá alcoólica e ela tá brava, não tem motivo para ela arrumar uma confusão, querer agredir alguém. Um olhar diferente já é motivo para aquela pessoa apanhar, tá? Então, era mais ou menos isso. Então, se eu olhasse para ele de uma forma que ele não gostasse, era perigoso eu apanhar naquele dia. Então, não era um apanhar, tipo, de chinelo, de cinto, como a gente vê por aí, né? Era um apanhar de porrada. Eu apanhava muito do meu pai e eu levava altos murros. Era porrada mesmo. Então, eu vi muita violência. E quando uma criança, uma adolescente vê muita violência, uma coisa muito horrível, é que meu pai, eu comecei a conviver com ele com 15 anos, só que a minha primeira surra já foi com 15 anos, tá? Então, eu apanhei
da primeira vez já com 15 anos. Então ele me batia muito, ele era muito violento, ele me batia, eu não chorava, então ele batia mais porque eu não chorava. Era uma situação muito terrível e eu não dava o gosto de chorar, eu não chorava perto dele, tá? Não era... Eu era muito orgulhosa, digamos assim, tipo assim, já tô apanhando, mas então eu não vou dar o gosto de chorar. Era bem assim, então, como eu amava muito, era um amor muito incondicional que eu tinha, e eu já sofri demais, né, por ele, eu vi que eu não podia confiar muito nas pessoas, né, então foi muito difícil aprender a confiar nas pessoas, foi muito difícil eu ter esse tipo de espaço de amor, né, de pai e filha de novo, foi muito difícil eu ter, muito difícil. E, para piorar, eu não conhecia Jesus, né? Eu não conhecia Jesus. Então, ao invés de eu conhecer Jesus, conhecer Deus da maneira correta, eu não conheci. Então, era mais difícil para mim ainda ter algum tipo de confiança em alguém, de ter algum refúgio de oração. Eu não tinha nada disso, porque eu não conhecia isso, né? Então, era muito difícil eu ir orar a Deus, rezar. Era muito difícil, eu não tinha isso. Não tinha isso. Então, a minha adolescência foi muito sozinha, muito chorando sozinha, muito triste, muito solitária, né? Então, foi muito difícil para mim porque eu não tive muito apoio. Porque, tipo assim, a minha mãe, quando ela tentava me defender, ele empurrava ela ou gritava com ela ia embora. Então, aí eu ficava, né? Então, foi sempre assim, era sempre desse jeito. Então, tipo assim, eu não tive apoio de ninguém. Era sempre... E eles depois faziam as pazes, eles ficavam bem, ia para restaurante, e eu ficava toda roxa, toda machucada. Então, eu comecei a ficar cada vez mais afastada de todo mundo, porque eu apanhava, eles brigavam, eu tentava separar, eu apanhava. Eles faziam as pazes, e eu ficava toda machucada, ficava roxa. Eles, no dia seguinte, estavam em restaurante, tava curtindo a vida normal, e eu ficava, tipo, toda roxa, sozinha, com dores, porque apanhava era de porrada, né, como eu disse, não era cinto, e era sempre sem motivo. Então, eu fui crescendo muito revoltada, e eu só conhecia a violência. Então, quando eu estava na parte da adolescência, e eu comecei tipo, ir pra balada, ir pra rua e tudo mais, eu era muito brava. Nossa, eu era brava demais, gente. Nossa, eu era brava demais, demais, demais. Porque eu pensei assim, se eu apanhava do meu pai, que tinha um murro daquele, eu aguento o soco de qualquer pessoa. Então, eu fiquei muito folgada. Eu fiquei muito, muito violenta, digamos assim. Muito violenta mesmo. As pessoas, se eu passasse, né, que eu treinava, tipo, fazia musculação. Então, eu sempre tive o corpo muito bonito, modéstia à parte. Então, eu treinava, eu ia pra balada, chamava atenção. Então, se uma mulher olhasse pra mim, eu já ia perguntar pra ela o que ela tava olhando pra mim. Se um homem tentasse mexer comigo, e se eu não olhar, como posso dizer, se eu não gostasse do que ele falou, eu batia nele. Eu derrubava ele no chão, dava porrada nele, dava bicuda nele. Porque tudo que eu vi foi violência, então eu era muito violenta. Eu era muito brava, a ponto de, quando ia começar a formar uma confusão, as pessoas que estivessem se envolvendo naquela confusão ali, se eu encostasse, não tinha mais confusão. Era tipo assim, não quero confusão com você não, Michelle. Era tipo assim, eu comecei a gostar disso, porque eu tinha tipo um certo poder naquilo. Eu saía de casa com um soco inglês na bolsa, porque eu já sabia que se eu arrumasse alguma confusão, eu tava pronta pra arrumar a confusão. Teve um dia que foi quando, foi Deus já era Deus. Eu tava me arrumando pra sair, pra ir num barzinho, numa baladinha que tinha aqui, né, na minha cidade. E eu tava pronta já pra sair. Quando eu fui ver, eu tava colocando os meus anéis. E eu andava com alguns anéis, assim, uns anéis lindos. E só pra socar. Era isso, não era porque eles eram bonitos. Eles estavam ali porque se eu arrumasse alguma confusão, os anéis era pra eu dar um soco em alguém. Então, tudo que eu vi violência, eu cresci muito violenta. Eu cresci muito brava. E eu comentava que eu era tão nervosa, gente. Mas eu era tão nervosa, mas tão nervosa. Eu tinha um controle
naquela situação só até certo ponto. Eu sentia, nossa, eu falava isso pro meu marido, e isso ele tinha um medo de mim terrível. Na verdade, ele tem medo de mim até hoje, porque eu fico com a fama, né, gente? A minha fama. A minha fama de brava é muito absurda. Pra vocês terem ideia, eu tô falando isso antes de eu... Coisa de... Eu sou casada há 18 anos. Tô falando coisa de 18 anos atrás. E um período eu tava no meu salão atendendo... Eu ia atender uma cliente. Tava aguardando essa cliente chegar. Eu tava no meu salão. O marido dela veio trazer ela. Quando ele olhou pra mim, ele não entrou no meu salão. Ele ficou do lado de fora. Eu atendi ela... Tal, nananã, ela foi embora. Passou alguns dias, ela voltou, né, pra eu atender ela de novo. Aí ela falou assim, nossa, o meu marido falou, ela é a sua cabeleireira, eu não acredito. Ah, é? Por quê? Você conhece? Nossa, eu conheço ela. Ela é muito brava. Só que a minha cliente me conhecia, ela falou assim, imagina, Michele, brava é um amor de pessoa, tão boazinha. Ele, não, ela é muito brava. Não, ela é muito brava. Já vi ela dar altas porradas nos caras por aí. Não, não acredito que é ela. E ele voltava lá pra buscar ela. Ele não entrava no meu salão, gente. Ele ficava do lado de fora. Eu falei, olha só, gente, como as coisas são. Você muda, mas você vai ser lembrado pelo que você fazia antes, tá? Por isso que eu falo. Não liga se as pessoas te julgam pelo seu passado ou falam do que você fez no passado. Não liga, não liga. As pessoas, elas vão julgar, tá? Elas vão falar do seu passado, tá? Você vai ser lembrado pelo que você fez, não pelo que você faz ainda depois da sua mudança. Então, não esquenta a cabeça com isso. Não esquenta, não esquenta. Acho que foi engraçado, foi. Eu dei risada pra caramba, tá? Nesse dia que eu tava colocando os anéis assim... Pra sair, eu me dei conta. Eu falei, não, que é isso? Eu não saí de casa ainda. Eu estou me arrumando para sair, mas eu já tô na intenção de arrumar alguma confusão. Aí foi quando eu, tipo, peraí, deixa eu maneirar aqui, né? Deixa eu maneirar aqui. Vou colocar só uns 2 anéis. Vou só uns 2 anéis só. Pois é, gente, eu era terrível nesse quesito, assim, eu era terrível. Eu batia nos caras, nas baladas, dava porrada neles. Tinha uma bolsa minha que eu amava, preta, que aquela bolsa, meu Deus, nossa, já bateu em cara a cabeça por aí, se você soubesse. Ah, Michele, mas por que você batia nos caras, Michele? Por que você batia? Eu não batia, eu não saía batendo, gente, todo mundo não, era só nos caras que faltava com respeito, digamos assim, faltava com respeito, queria ficar faltando com respeito, entendeu? Tipo assim, aí eu não me segurava não, eu era desse jeito. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não confiava em ninguém, eu era de pouquíssimas amizades, eu frequentava ambientes específicos, eu não frequentava qualquer lugar. Eu fiquei muito seleta de situações, de pessoas, de lugares, e eu era muito, como posso dizer, brava, eu era muito brava. Digamos que eu era, tipo, muito brava mesmo, muito ruim, tipo isso. Porque as pessoas que eram pra ser boa comigo, eu pensava, né? As pessoas que eram pra ser boa comigo foram ruins comigo. Então, todo mundo vai ser ruim também. Então, ninguém merece bondade. Só que eu tinha um coração muito bom com pessoas que eu não conhecia. Tipo, assim, eu ficava muito triste por situações tristes que eu via de pessoas que às vezes eu nem conhecia. Então, eu tinha muita empatia pelas pessoas, muita demais. Então, eu era muito brava, muito nervosa com pessoas que eu não, tipo, que faltava com respeito. Eu era, tipo, ruim, mas com outras pessoas que precisavam de atenção, alguma coisa do tipo, ou tava passando por alguma dificuldade, se eu pudesse ajudar, eu sempre ajudei, assim. Então, o meu coração meio mole, assim, para algumas coisas, e meu coração era muito bravo, muito ruim para outros. Então, eu comentava com meu marido que eu conhecia o meu nervoso. Ele começava, tipo assim, na boca do meu estômago, algo acontecia, como se fosse
era tipo vinha um fogo, assim, sabe? E ele ia subindo, eu sentia ele ia subindo e eu ia ficando nervosa, conforme aquele fogo ia subindo. Mas quando ele encostava, chegava aqui próximo, assim, sabe? Tipo, do pescoço, assim, eu não via mais nada, gente. Eu não via mais nada, nada. Eu sempre tava, tipo, eu perdia a noção do que eu tava fazendo. Eu perdi a noção do que eu tava fazendo de real mesmo. Aí passava um tempo, eu só tava sendo acalmada por alguém. Calma, 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 não sei o que, sabe? Sendo aqueles cachorro raivoso. Calma, calma. Aí eu ficava, tipo, voltando assim, sabe? Mas ali eu já tinha batido em alguém, tipo assim. Ali eu já tinha brigado com alguém. Era sempre assim, alguém às vezes corria, não dava tempo de bater, só corria mesmo. Então, muita gente correu, tá, gente? Eu não saí batendo no geral, não. Os outros correm. Os outros correm. Ai, caramba. De verdade. Mas eu sempre senti uma bola de fogo, assim, dentro de mim. Ele sempre subia, subia, subia. E quando chegava, tipo assim, próximo, assim, eu já não via mais nada. Então, eu falava pro meu marido, ó, se eu sentir aqui subir, eu vou ficar cega. Vou ficar cega aqui. Então, era sempre assim. Era sempre assim, então o nervosismo era muito forte em mim e eu não me culpo por conta disso, porque eu fui uma criança que eu vi isso, eu só presenciei isso, eu só tive isso, eu só tive violência, eu só vi nervoso, eu não vi nada de bom assim, eu não vi filha, que bom, não vi nada disso, eu só vi violência verbal, psicológica e física. Então eu cresci bem nervosa, bem brava, bem agressiva, sem confiança em ninguém. Pra mim sempre foi desse jeito, muito assim. E eu sempre sonhando. Meu dom do sonho sempre esteve comigo, sempre. Então teve uma vez que eu tive um sonho. Esse sonho foi a primeira vez que eu sonhei com Jesus. Eu tinha trabalhado o dia inteiro e eu tava subindo as escadas para ir para minha casa e no alto da escada, no final do alto da escada, eu via uma senhora, uma velha, muito feia, gente. Ela parecia uma bruxa, ela era muito feia. E eu subia aquelas escadas que é longa, né? Da onde eu morava, as escadas é longa. Então, eu terminava de subir aquelas escadas, eu ficava, mas quem é essa senhora, gente? Ficava olhando, quem é essa mulher? E quando eu cheguei no alto da escada, essa mulher, ela era tão feia, ela era igual uma bruxa, de tão horrorosa que ela era. E ela vinha pra cima de mim pra me derrubar de costas naquela escada pra me matar. Só que quando ela vinha pra cima de mim e eu perdi o equilíbrio pra cair, ela sumia e aparecia Jesus na minha frente e ele me abraçava bem forte e me salvava. Da velha, que parecia uma bruxa. Ela tinha um nariz gigante, com uma verruga no nariz. Ela era um monstro. Ela tinha... Imagina uma velha que o rosto era do Fred Krueger. Era igual. Ela era muito feia, gente. Terrível. E ela sumia e aparecia Jesus na minha frente. E ele me abraçava. E eu me sentia protegida. Esse foi meu primeiro sonho com Jesus. Passou alguns dias, né? Eu falo, tipo, dias porque foi pouco tempo depois, né? Não sei ao certo quanto tempo, mas pouco tempo depois eu comecei a ficar doente, né? E depois eu recebi um diagnóstico de trombose cerebral. Foi quando eu recebi a terrível notícia que eu tava com uma doença rara. E meu médico comentou com meu marido que do jeito que ele viu, ele nunca tinha visto antes, que eu estava com 4 tromboses cerebrais. Na verdade, ele nem comentou a quantidade de coágulos que eu tinha, tá? Ele só falou depois, porque ele falou assim que se eu soubesse, eu poderia morrer pelo meu psicológico. O meu psicológico teria me matado, porque chances de cura eram pouquíssimas. E ele não podia falar para que eu não ficasse pior. Então, ele não entrou em detalhes. Então, ao meu ver, eu já tive esse primeiro sonho com Jesus, eu nunca tinha tido. E eu entendo que era a morte que ia chegar perto de mim, estava querendo me destruir, o inimigo estava querendo me destruir, mas que Jesus não ia deixar, ele ia me salvar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu recebi a cura através de um milagre, porque meus tratamentos não faziam nenhum efeito.
meu médico chegava a ligar para outros médicos na minha frente para pedir conselhos de tratamento, conselhos de anticoagulante que ele poderia testar em mim. Foi terrível, foi assustador, mas uma oração sincera muda qualquer cenário. Eu já não era mais a Michele que ia pra balada, eu já era casada, eu já era mãe, eu já era da paz, não arrumava confusão com ninguém, e eu já era muito tranquila, mas mesmo assim eu tive que passar por essa situação terrível para eu poder ter uma oração sincera com Deus, para me pedir que Ele tivesse misericórdia, para que Ele me curasse, para que eu continuasse sendo mãe. E eu coloquei as cartas na mesa. Eu falei para o Senhor precisa me manter viva para que eu possa continuar sendo mãe. Porque se eu morrer, se eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar da minha filha? A minha família vai cuidar da minha filha? A família do meu marido vai cuidar da minha filha? Que em outro momento eu falo também como que é a família do meu marido. E o Senhor entendeu e teve misericórdia de mim. Ele entendeu do que eu estava querendo dizer. E eu recebi a cura, sem sequelas, através de um homem de Deus, no chãozinho de uma igreja pequenininha, super simples, que inclusive era debaixo da onde eu morava. E o pastor falou para minha mãe, quando ele alugou o ponto, ele falou para minha mãe, Deus falou comigo que eu tinha uma missão para fazer aqui nessa esquina, nesse prédio. E o interessante, gente, é que depois que eu recebi a minha cura, passou umas 2 semanas, eu acho que nem isso, o pastor entregou o ponto da igreja e foi para outro ponto. Então, realmente, ele tinha uma missão para fazer naquele prédio ali, que era trazer a minha cura através de um profeta de Deus que estava lá como um convidado, né, que me chamou pelo nome, adivinhou meu diagnóstico sem me conhecer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui sobre o meu testemunho completo que eu gravei, tá? Foi muito difícil fazer, não pensei que seria tão difícil, mas eu aconselho vocês irem assistir esse vídeo desse meu testemunho pessoal. Ele tá completo e Deus é maravilhoso. Depois dessa minha cura, aí eu me converti total para Deus. Eu não só estudei a palavra, eu me alimentei da palavra diariamente. Todos os dias eu ia estudar a palavra, me alimentar da palavra. E eu fui conhecer Deus. A primeira coisa que eu entendi foi que o Deus que eu conhecia não tinha nada a ver com o Deus da Bíblia. E eu levei um choque de realidade absurdo. Um choque mesmo. Eu fiquei chocada pelo que eu descobri, que eu nunca conheci Deus. Então, eu já era adulta. E eu jurava que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus. E depois eu fui tendo mais outras situações, que era descobrir que eu não conhecia Jesus. Eu falei, mas Jesus não é filho de Deus. Eu aprendi isso desde criança. Mas eu também sou filha de Deus, todo mundo é filho de Deus. Aí na palavra você entende que você só é filho de Deus se você recebe o Espírito Santo. Você aceita o Espírito Santo como seu Espírito conselheiro. Aí você ganha o direito de ser chamado de filho de Deus. Se você não aceita o Espírito Santo como seu conselheiro, você só é criatura de Deus. Então, aprendi isso na palavra, lendo a palavra, e eu fiquei impressionada, né? Impressionada. Então, eu ensinei para o meu marido, eu ensinei para a minha mãe, que ela também não sabia, tá? Então, eles se converteram, eu vi minha mãe se batizando, meu marido se entregou para Jesus na igreja, na mesma igrejinha, eu já tinha me entregado para Jesus também, na mesma igrejinha, né? Então, tipo, Jesus foi chegando, assim, veio pela primeira vez no meu sonho e eu ainda não conhecia Jesus. Depois eu recebi a cura através de um milagre e eu não conhecia a importância de Jesus. E eu comecei a estudar tanta palavra e eu comecei a ter mudanças dos meus sonhos. Ao invés de eu sonhar só com coisa ruim e alertas, que eu digamos assim, eu comecei a sonhar com coisas maravilhosas de Deus. Deus começou a me mostrar umas coisas muito bonitas, e eu comecei também a presenciar mais
presença de Deus e eu comecei a ter vários sonhos de experiência com o Senhor. E meus sonhos pararam de ser só coisa ruim, de alerta, e comecei a ver coisas de maravilhas de Deus por parte do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, pela experiência, pela oportunidade de poder ser uma escolhida, de ter esse tipo de sonhos. E eu comecei a aprender muitas coisas e eu comecei a ter experiências de ouvir, de sonhar, de ter percepções de visão. É muito difícil explicar isso para vocês. Então, eu comecei a ter mais experiências com o Senhor. Depois, eu comecei a ter muito mais sonhos com Jesus. Jesus começou a aparecer muitas vezes para mim. E uma vez eu tive um sonho que eu estava andando com Jesus na rua. E eu estava muito animada, porque eu já tinha sonhado com Jesus antes, né? E aí eu estava sonhando de novo e eu estava tão animada e tão feliz com aquele momento que eu andava do lado de Jesus e ele falava comigo e eu toda feliz e eu não conseguia olhar para ele de frente. Eu tentava olhar para ele assim, eu andando do lado dele, eu tentava olhar para ele, mas eu não conseguia olhar para ele, porque era como se, não sei, era como se eu não conseguisse, era como se a glória dele não deixasse eu olhar para ele, mas eu fiquei louca para olhar, eu queria olhar e eu não conseguia. E aí eu ficava assim, toda orgulhosa daquele momento. Nossa, eu vou falar pro meu marido, que é meu marido, o Dani, né? Nossa, eu vou falar pro Dani que eu tô com Jesus, tô andando com Jesus aqui. Nossa, eu tô falando que eu tô com Jesus. E aí eu acordei e eu queria lembrar o que Jesus tinha falado comigo, né? E eu não conseguia, gente, de jeito nenhum lembrar. Não conseguia de jeito nenhum lembrar. E aí eu começava a tentar puxar na memória o que o Senhor tá falando comigo. Só que eu não conseguia lembrar nada. E aquilo eu comecei a me castigar. Que filha sou eu? Que traste de filha sou eu? Prestável. Eu fiquei muito mal comigo mesmo. Tipo, envergonhada comigo mesmo. Como é que pode? Eu sonho com Jesus, ele fala comigo, eu não lembro uma única palavra que ele falou comigo. Como é que pode um negócio desse? Eu ficava revoltada comigo mesmo. Só que eu tive uma revelação. O Espírito Santo falou comigo que na verdade não era para eu saber o que o Senhor Jesus estava falando comigo naquele momento, porque ele não estava conversando comigo. Ele estava falando com o meu espírito. Então não era para eu ficar me culpando, digamos assim. E aí eu fiquei, é isso. Então tá bom. Então tá bom. Então não era para mim, era pro meu espírito. Então tá bom. Então aquela culpa que eu tava caiu por terra, assim. Falei, nossa. E aí eu fui falar pro meu marido, né? Falei assim, não era pra mim, era pro meu espírito. O Senhor tava falando com o meu espírito. A certa tava dando instrução. Eu falava, a certa tá dando instrução, amor. Tá falando com o meu espírito, não era comigo, não. Então tá bom, tá ótimo. E aí aquela culpa que eu tava terrível caiu por terra. Eu comecei a me sentir melhor. Mas sumiu. Na mesma hora sumiu. Aquela culpa terrível sumiu. Depois eu continuei sonhando mais com Jesus. Ele continuava aparecendo para mim, os meus sonhos. E eu sempre com ele. Só que eu levava a palavra. Logo eu, gente, imagina, a Michele, não era nem, como pode dizer, gente? Ó, pra vocês terem ideia, eu ainda não tinha sido nem batizado nas águas ainda. Não tinha. E eu não frequentava a igreja direto, mas meu relacionamento com o Senhor era diário, continua sendo diário, diariamente. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro, eu falo, eu estudo a palavra, diariamente, com o Senhor, tá? Então, eu sei que congregar na igreja é muito importante, mas eu acho que não substitui o seu relacionamento com Deus, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja quase toda semana, mas não tem relacionamento sincero com o Senhor. Fala bonito, decorou versículos na palavra, mas a oração é forçada e o Senhor gosta de sinceridade. O Senhor gosta de oração simples e oração curta.
o Senhor gosta de oração que seja do coração, tá? Deus gosta do que você sente de fato. É a sua oração sincera, não é orações repetidas, não é rezas repetidas, não agrada ao Senhor. Vão ler a Bíblia, vocês vão ver isso no Velho Testamento e no Novo Testamento também com Jesus, tá? Enfim, não é sobre isso. Eu comecei a sonhar muitas vezes comigo levando a palavra e sempre com Jesus. E era sempre eu ministrando a palavra para pessoas e Jesus sempre me olhando, sorrindo. Gente, Jesus, ele é tão lindo. Jesus, ele é tão lindo. Se vocês soubessem, o sorriso de Jesus é tão lindo. Ele te olha com tanto amor. Não interessa o que você fez, o que você faz, nem como é o seu jeito, mas ele te olha com tanto amor. Ele sorri com amor, com olhar. É claro, sabe? É claro. É lindo. Gente, Jesus é lindo. E eu sempre continuava sonhando comigo levando a palavra. Eu sempre sonhando comigo levando a palavra. E eu sempre sonhando com Jesus. Sempre. Aí eu comecei a ter sempre muitos sonhos com Jesus. E eu sempre levando a palavra. E Jesus sempre comigo. Sempre do meu lado, sempre observando, eu levando a palavra. Mas, gente, eu não tinha canal de YouTube. Eu não frequentava outros ambientes. Então, eu tava trabalhando, às vezes a pessoa chegava no salão, assim, chateado, né, preocupado com alguma coisa, e o meu jeito sempre foi de tá sempre, o meu jeito mesmo, sempre foi conversar, sempre foi aconselhar, e sempre foi falar de Deus do meu jeito, da maneira que eu o conhecia e o que eu ia aprendendo, e lembrando que eu estava doente, estava lutando para viver, depois eu tinha recebido a cura, então estava tendo relacionamento com Deus, então eu fui ao meio mudando, então fui mudando drasticamente, eu fui sendo podada por Deus, sabe, fui sendo transformada, então eu mudei, meu comportamento mudou, eu mudei, eu fui mudando aos poucos e me transformei totalmente, então a Michelle de hoje não tem nada a ver com a Michelle de antes. Eu fui mudando aos poucos e drasticamente. E Deus sempre me ensinando, sempre me ensinando. Jesus, eu ia conhecendo ele através dos ensinamentos, né? Das pregações, que eu sempre vi muitas pregações. Então, eu sempre fui aprendendo com Jesus. Então, já vi que ele era filho de Deus, sim, mas ele não era um filho que pudesse ser comparado como todos nós. Ele era Deus encarnado. Você vai aprendendo sobre a palavra, você vai ficando encantado com tudo que você vai aprendendo. E eu fui ficando encantada com isso. Só que eu fui ganhando muito discernimento e eu fui ganhando muita experiência. Como eu estudava muito a palavra e muito sozinha, eu começava às vezes ficar com dúvidas de alguma situação que eu lia na palavra e eu falava, mas isso aqui eu não tô entendendo. E eu começava a ler, reler e eu ficava tentando refletir naquela palavra e eu ouvia o Espírito Santo falar comigo. Era muito louco, porque era sempre o que eu não sabia. E era sempre, às vezes, no que eu tava na dúvida ali. Então, eu não sabia o que eu tava entendendo ali, eu não conseguia entender. E na mesma hora, o Espírito Santo falava comigo. E ele me dava a resposta do que eu não tava sabendo. Eu falava, entendi. Entendi. Então, às vezes eu ia fazer eu ficava na dúvida, e aí eu falava pro meu marido, não entendi isso daqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quando eu ia abrir a boca para fazer uma pergunta para ele, para dividir aquela minha dúvida com outra pessoa, né? Quando eu ia perguntar, o Espírito Santo me respondia. E eu falava, não, peraí, o Espírito Santo já falou aqui comigo. Já sei o que é. E aí eu explicava para ele.
E às vezes ele não sabia, não dava nem tempo, gente, era tão rápido. Então, às vezes, não dava nem tempo dele saber qual era a minha dúvida. O Espírito Santo falava comigo, aí eu ia falar, ai, não, peraí, já sei aqui, já. O Espírito Santo falou comigo. E aí eu tentava explicar sempre isso para ele, sobre as minhas revelações, que eu não sabia nem que era revelação o nome. Eu era tão crua nessa situação que eu não sabia nem que eu estava tendo revelações. A minha mãe que falou assim, não, você está tendo revelações, Michele. As coisas que você está falando e você não está sabendo, que você está tendo algumas revelações. Está sendo revelado a você. Eu falava, então isso é revelação, entendi. Então, tipo, eu ia aprendendo, sabe? Conforme eu ia tendo as experiências, eu ia aprendendo também. E Deus começava a mostrar as coisas em sonhos, eu ia tendo experiência com o Espírito Santo, ia conhecendo a palavra, então foi tudo muito, muito intenso comigo e muito, muito forte, muito, muito verdadeiro, muito verdadeiro. Então eu comecei a ficar eu já estava tão grata a Deus pela cura do milagre, que eu fiquei, tipo assim, tava tudo muito bom pra mim. Era tipo assim, podia estar ruim, mas eu não podia reclamar de nada, porque eu não tinha o direito de reclamar, entendeu? Eu não tinha direito de reclamar, eu tinha recebido a cura, olha que bênção. Então, eu não tinha direito de reclamar de nada. Então, aquela Michele que era agressiva, que tinha conhecido o mal, a violência, hoje era calma, era tranquila, era mansa e muito quebrantada para Deus. Então eu comecei a ficar muito quebrantada para o Senhor. Até hoje, né, gente, eu sou. Então eu comecei a amar tanto a Deus, mas tanto, é um amor que não se explica, é um amor que não se mede, é um amor que não é desse mundo, ele não se compara, não tem nada a ver com o amor de família, de filhos, de marido, não tem nada a ver. É um amor que não é desse mundo. E eu comecei a sentir esse amor por Deus muito forte, mas tipo assim, era a ponto do tipo, não saber explicar. É um amor que você não sabe explicar. Aí uma vez eu estava em casa e eu tive uma revelação de Jesus sobre o que é Jesus, né? Então, me lembro que a passagem foi da mulher samaritana no poço e antes as pessoas, para elas poderem serem perdoadas, não tinha a redenção. Antes de Jesus não tinha redenção. Então era as leis. Então vocês tinham que obedecer às leis, e caso vocês pecassem, o preço do pecado era a morte. Já estava morto. Era do tipo, não tinha mais como. Aí era sempre pagamento de pecado, né? Que você vai ler a palavra, aí você vai aprender que sempre eles faziam o pagamento dos pecados, né? Então, para cada pecado tinha um pagamento conforme o tamanho do seu pecado ia mudando. Então, sempre teve isso, que era um lembrete, sempre foi um lembrete do que Jesus iria fazer por nós, né? Então, eu tive essa revelação sentada, inclusive, sobre como foi, o que seria do mundo sem Jesus. Não teríamos outra chance para a gente se redimir dos nossos pecados. Não teria outra oportunidade de redenção, de se arrepender. Jesus, ele é tudo, gente. Ele é o melhor caminho. Jesus, ele é a redenção. Jesus é a sua chance. Jesus foi a minha chance. Jesus, ele se apresentou a mim. Ele veio até mim. Ele olhou para mim. Eu não o conhecia, mas ele veio se apresentar para mim nos meus sonhos. Eu comecei a ter muitas experiências sonhando com Jesus. Eu comecei a ter... Inclusive, eu tive um sonho com Jesus
com os olhos de fogo de Jesus. Eu vou colocar o link desse sonho na descrição desse vídeo aqui. Aí, se vocês quiserem assistir, aconselho que vão. Aí vocês vão no link na descrição. Então, eu tive vários sonhos com Jesus. Vários. Qualquer dia eu venho e conto pra vocês alguns. Mas Jesus, ele se apresentou a mim. Ele veio até mim. Ele veio nos meus sonhos. Eu tive visão de Jesus. As experiências, assim, é só pra agradecer, assim, sabe? E esse vídeo hoje é pra eu falar uma coisa pra vocês. Conheçam Jesus. Além de conhecer Jesus, conheça o amor de Jesus. Jesus, ele tem um amor. Ele acredita em você. Ele cura os seus traumas. Ele te preenche. O amor de Jesus é tão grande, mas é tão grande, que você, quando conhece o amor de Jesus, você não quer saber de mais nada. Você começa a valorizar o amor de Jesus. Você fala assim, eu vou trocar Jesus por um copo de cachaça. Eu vou trocar Jesus por um ato pecaminoso, porque é Jesus. Eu vou trocar Jesus por isso? Vale a pena? Ele é referência, ele se torna referência. Ah, vou fazer isso não, Jesus tá vendo. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele sangrou, ele chorou sangue, ele suou sangue. O sofrimento dele não tem preço. Eu posso agradecer todos os dias da minha vida. Não tem preço. Não tem preço o que ele fez por mim, o que ele fez por você. Ele pagou pelos meus pecados de ontem, os de hoje e os que eu vou cometer. Esse é o tamanho de Jesus, o tamanho do amor de Jesus. Ele já me conhece, ele já sabe que sou humana, que sou pecadora, que sou falha, que é carne. Então, ele já colocou na conta, ele já somou. Ele já colocou os pecados que você cometeu no passado, os que você cometeu hoje, no presente, e os que você irá cometer no futuro, porque ele te ama. Ele já colocou na conta, porque ele quer você. Ele quer você para ser filho. Quando eu conheci Jesus e entendi, gente, vocês não estão entendendo, ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Eu tive uma revelação do próprio Espírito Santo, que ministrou em meu espírito. Eu entendi o que era Jesus, a importância de Jesus, através de uma revelação do Espírito Santo. Quando eu entendi a importância de Jesus, eu fiquei revoltada, porque eu era adulta e eu não tinha conhecido antes. Eu fiquei revoltada, eu me lembro perfeitamente, como se fosse ontem. Eu falava, não é possível um negócio desse. Eu falava com meu marido, Daniel, não tô acreditando num negócio desse, Daniel, não é possível, Daniel. Como é que eu não sabia disso? Como é que eu não sabia disso? Meu Deus do céu, perdão, Senhor. Perdão, Jesus. Como é que eu não sabia da importância de Jesus? Dessa forma. Não é porque ele... Não é do jeito que você tá falando, assim, ele morreu na cruz por mim e por você. Não. Não é. Ele não é só apenas isso. Ele é o recomeço. Ele é uma redenção. Ele é a vida. Porque se o preço do pecado é a morte, Jesus é a vida. É só através de Jesus que você salva, porque ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para você ver. Desse jeito. Jesus é a verdade. Tudo contra isso é do diabo. Jesus é o caminho. Uns falam, eu estou desviado. Mas estou desviado. Jesus é o caminho. Aí a pessoa fala, eu estou desviado. Ou seja, estou fora de Jesus. Mas eu falo uma coisa para vocês. Esse vídeo meu hoje
não é nada mais do que Jesus, ele me transformou. Ele tirou de mim tudo que não prestava. Ele tira de mim tudo que não presta. A cada dia eu recebo um renovo. Jesus é tão bom. Gente, se vocês soubessem como Jesus é bom, como ele não deixa faltar nada. É impressionante. Não é você ter algo. Não é isso, gente. O lance é você confiar. Quando você se entrega de coração e você confia nos planos que Deus tem, você confia na providência de Deus. Confia, você só confia. Tá ruim, tá complicado, tá demorando a resposta pra vir, não tá do jeito que você acha que tem que ser. Aí você ora a Deus, né? Você pede a Deus, Senhor, ó, tá complicado aqui. Minha oração com Deus é muito pessoal. É como se eu já estivesse com Ele aqui. Mas é tipo, Ele já sabe todas as coisas que eu preciso. Ele já sabe tudo que me deixa preocupada. Então, Ele já sabe tudo. Eu não preciso pedir, gente. Eu falo, eu só o lembro. Tipo assim, Senhor, eu estou precisando disso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu entrego nas suas mãos e eu confio no Senhor. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está vendo, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu fico em paz, gente. E eu fico em paz. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo Deus demais, sim. Nossa, eu amo Deus demais. Então, se as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu amo demais, vai dar certo. É no momento dele. Às vezes, e eu sei que às vezes quando não é no meu momento, que eu tô precisando ali, eu sei que na minha necessidade ali, ele não vai deixar faltar. Não vai. E quando vem, gente, quando acontece, sempre vem o melhor. É impressionante como Deus é bom. Ele é tão bom. Basta você confiar. Ele vai suprir suas necessidades. Não vai deixar faltar nada. Fique em paz e confia. Essa é a chave. É a confiança. Quando você confia nos planos do Senhor, você sabe que você precisa. Ele sabe também. Mais do que você, inclusive. Só que você entrega na mão dele de um jeito. E você só lembra, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do que eu estou precisando. Eu entrego nas suas mãos. Confio no Senhor. E, gente, comigo chega a ser, eu não sei, eu sou a filha amada de Deus. Deus me ama muito. É como eu sempre falo aqui pro meu marido, Deus me ama muito. Deus é muito bom pra mim. Jesus é muito bom pra mim. Hoje mesmo eu já falei, acho que eu nem sei quantas vezes eu falei isso hoje. Nem sei. Que a gente tem que estar no momento da espera. A gente já orou, a gente já entregou na mão de Deus. A gente só precisa confiar e esperar. Eu só estava na espera. E tudo tá fluindo da melhor maneira possível. Deus é maravilhoso. Ele é tão bom. Ele é tão bom. E não precisa pedir, gente. Ele sabe. O Senhor sabe. É impressionante. É surreal. É sobrenatural as coisas de Deus. Ele sabe do que você precisa. E Ele envia o melhor. É impressionante. Você precisa só encontrar o time certo. É o seu time no Senhor. Porque o tempo dele já é o tempo dele. É certo. Você tem que só confiar. Confia que tudo dá certo. E você não pode esquecer de agradecer a Deus até quando você está na espera. Não aconteceu o que você precisa. Às vezes é um livramento. Às vezes vai vir algo melhor. Às vezes você não está preparado. Às vezes você está no processo. Um processo de aprendizagem, tá? Porque na espera você está aprendendo. Deus sempre está te ensinando, gente. Sim, é o jeito do Senhor. Ele não faz nada sem ensinar. Ele não faz nada sem propósito. Ele tá ensinando sempre. É impressionante, mas é uma pessoa com amnésia. Mas que senta aqui e quando vai falar com vocês, é sem roteiro. Eu não tenho roteiro. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Tô com meu caderninho aqui, ó, vazio, ó, sem nada, tá vendo? Tá nada, sem nada. Mas eu sento aqui e eu oro a Deus. Eu chamo o Espírito Santo e Ele ministra no meu vídeo. Então se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis. Fortaleça o canal, seja membro para fortalecer o canal. É muito importante, me incentiva, fortalece para que mais mensagens de fé e minhas experiências possa ajudar outras pessoas, tá?
Hoje eu quero agradecer a Jesus, porque Jesus, ele veio até mim. Jesus se apresentou a mim. Jesus veio até mim dos meus sonhos. Ele me curou. Ele me deu uma nova oportunidade. Ele tirou de mim toda aquela braveza, todo aquele nervoso, toda aquela... Como é que chama? Quando a pessoa é valentia, toda aquela valentia. E ele me deu paz, tranquilidade, calmaria. Ele me deu prosperidade. Ele me deu saúde. Era uma pessoa aqui que estava aqui para morrer. 4 tromboses cerebrais. O médico olhava para mim e ele gritava: eu não sei o que eu faço com você. Não sei mais o que eu faço com você. Já tentei de tudo. E eu pedia para que ele desse injeções na minha cabeça para que aliviasse as minhas dores. E ele falava que se eu quisesse ele poderia só fazer infiltrações para aliviar a pressão da dor. Mas ele falou com meu marido que como eu tinha 4 tromboses cerebrais e era algo que ele mesmo nunca tinha visto, eu estaria passando por dores terríveis. E a única coisa que ele podia fazer era me dar injeções de analgésicos na cabeça para poder tirar a dor, aliviar a dor. Os meus tratamentos eram sempre muito ruins porque não respondia. Então ele falava: vou ter que dar injeções na sua barriga de anticoagulante, mas você vai ter que ficar internada. Então eu ficava: não, pelo amor de Deus, não. Então, tipo, eu não tinha nenhum tipo de esperança na área da saúde. Não estava me dando esperança. Eu não tinha confiança. Mas eu quero abençoar o meu médico. Ele foi maravilhoso. Ele foi atencioso. Ele me deu o WhatsApp dele, pessoal, caso eu precisasse de algo urgente. Ele recebia meus exames por WhatsApp, porque ele morava em outra cidade. Então, para eu não esperar, eu fazia os exames, mandava para ele por WhatsApp, para ele de lá mesmo ver o que ele poderia fazer. Era coisa que eu mesma nunca tinha nem visto isso, pois esse doutor fez isso por mim. Eu abençoo ele, que Deus dê saúde para ele, sabedoria e inteligência, que ele salve muito, muito mais outras pessoas, que ele seja usado através do Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós mesmos somos usados, né? Só isso. Eu amo Jesus e eu quero que Jesus saiba que eu amo. Eu sou grata. Jesus, ele é lindo. Que o amor que eu tenho por Jesus me preenche de todos os jeitos possíveis. Jesus tirou de mim toda aquela raiva que eu tinha, toda aquela mágoa. Hoje em dia eu oro pelos meus pais, eu oro pelo meu pai, eu o perdoei, eu entreguei a vida dele para Deus, para Jesus, porque Deus sabe tudo, de todas as coisas. O Senhor é o melhor para transformar qualquer pessoa. E a vida do meu pai também não foi fácil. Ele teve uma vida muito ruim, muito ruim. Para vocês terem ideia, o meu pai, ele falava que ele, quando era adolescente, criança, para soltar pipa, o pai dele acorrentava ele na laje com corrente e cadeado, para que ele não corresse atrás de pipa. Então, meu pai ficava em cima de uma laje, acorrentado pelos pés, pela canela, com corrente e cadeado, para que, se o pipa caísse, ele não fosse correr para buscar. O pai dele forçava ele a trabalhar carregando sacos de cimento, né? Não teve atenção, nem afeto de pai, nem de mãe. A mãe do meu pai, ela é... Qualquer dia eu faço um vídeo falando para vocês de como era a minha avó paterna. Mas só de eu saber que o meu pai era filho dela, eu mesma já ter empatia por ele para perdoar. Porque tendo uma mãe igual ela, não é fácil, não é fácil. Mas qualquer dia eu faço um vídeo aqui falando para vocês como que era a minha avó. Isso vai servir de alerta para muitas pessoas. Então, se inscreva no canal para que vocês
fique sabendo como que é uma situação dentro de casa com crianças. Então, não é fácil ter pais e mães ruins. Então, o meu pai, ele não teve uma criação boa, então ele, sabe, ele passou adiante o que ele conhecia, que era ser ruim. A minha mãe não teve também contatos com pai e mãe. A mãe da minha mãe era uma bênção, muito boazinha, que Deus a tenha, não é mais, ela não tá mais viva, mas ela era tipo um anjo na terra. Só que o pai da minha mãe era o oposto de um anjo na terra. Então, também minha mãe não foi criada com os pais dela. Então, ela também não sabia, digamos assim, ser mãe, né? Não sabia ser mãe. Então, porque a gente tá sempre aprendendo a ser mãe, né? Eu também tenho uma única filha. Então, o que eu faço com a minha filha é tudo que os meus pais nunca fizeram por mim, tá? A minha referência é isso. Eu sempre... Então, não tem essa de você achar que... Ai, os meus pais é ruim, eu vou ser uma péssima mãe, um péssimo pai. É mentira, isso é sem vergonhice, tá? É escolha, porque os meus pais não foram bons para mim nesse sentido, e eu, modéstia à parte, sou uma excelente mãe. Não deixo faltar nada para minha filha, e além de não deixar faltar nada pelo que eu posso dar para ela de condições financeiras, eu não deixo faltar para ela amor, afeto e carinho, colo, bebê mesmo, na mãe. Coisa que eu não tive, abraço, beijo, falo que amo todo dia, eu agarro todo dia, tá? Então, é escolha. Você querer ser uma boa mãe, um bom pai, é escolha. O meu marido também, ele não conheceu o pai dele, mas ele é um excelente pai. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele é até um pouco meu pai também, de tão bom que ele é. E ele não teve pai, então ele não teve experiências com pai. E ele é um excelente pai. Eu nunca vi um pai como meu marido é para minha filha. Entendeu? Nunca vi. Nunca vi, nunca vi. É até um perigo. Agora mesmo, eles foram dar um passeiozinho, ó, já chegaram com nota, que ele já deu presente para ela. Não era nem pra ter deixado. Não era nem pra ter deixado sair. Mas já chegou dando um presentinho, mimando, coisa de pai, coisa de filha mesmo, sabe? É isso que eu falo. É escolha. Ser bom é escolha. Ser mal é escolha, tá? Jesus, ele transforma. Se você é mal, se você é ruim, se você é bravo, se você é nervoso, se você tem vícios, entrega tudo para Jesus, que ele transforma qualquer pessoa. Ele me transformou, ele vai transformar qualquer pessoa. Eu conheci a transformação de Jesus. Jesus é maravilhoso. Esse vídeo aqui é uma declaração de amor a Jesus. Ele é lindo, eu o amo, eu sou grata. Jesus transformou a minha vida. Se vocês soubessem o que Jesus é, vocês nunca iam ficar sem ele. E ele está voltando. Logo, logo ele volta, gente. Não vai demorar, tá bom? Beijos. Deixe seu like, compartilha. Até o próximo vídeo. Jesus é lindo. E eu amo muito. Eu amo ele demais. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.